Olá, se você tem uma Bíblia esta manhã, abra no livro de Josué, capítulo 5. Se não esteve conosco, estamos em uma série na qual vamos percorrer este livro. Estamos indo bem, já que chegamos ao capítulo 5 agora, e é sobre isso que quero falar com vocês esta manhã. Quero que preste bastante atenção, porque o título disso é realmente sobre o que se trata. E eu te digo, isso se aplica à vida de todos. Quero falar com você sobre como superar o passado e se preparar para o futuro. E realmente te digo, é isso que Deus deseja para a sua vida, é isso que Deus deseja para a minha vida. E deixe-me dizer isso a todos porque quero que me escutem. Você pode tropeçar tanto nos seus sucessos do passado, quanto pode tropeçar nos fracassos do seu passado. Quero ter certeza de que vocês estão ouvindo o que estou dizendo. Você pode tropeçar nos sucessos da sua vida enquanto avança, porque pode pensar, já consegui, tenho tudo, tudo é maravilhoso. Mas você não faz ideia do que o amanhã reserva para você? Quero dizer, não há uma única pessoa nesta sala que saiba com certeza o que o amanhã trará. Então você pode tropeçar nos seus sucessos. Você pode se deixar levar por isso. Pensar que é disso que a vida se trata, que vou viver aqui e agora, ganhar dinheiro, ter prestígio, agradar a todos, só para chegar diante de Deus e perceber que nem vivi para aquilo que realmente importa na vida. Então supere o seu passado e prepare-se para o futuro. Acho que a pergunta que devemos nos fazer toda vez que nos reunimos em um grupo de estudo é: onde estamos? Assim, qualquer pessoa que visite ou apenas ouça esta mensagem pode saber onde estamos. A Bíblia ensina que Deus levou seu povo pela segunda vez ao Rio Jordão. O Rio Jordão separava os filhos de Israel do deserto e da terra prometida por Deus. Deus prometeu essa terra desde o capítulo 12 de Gênesis. Então, quando você vai para Gênesis, capítulo 12, esses livros avançam mais ou menos em ordem aqui, embora a Bíblia não esteja necessariamente em ordem cronológica. Essa história, sim, avança dessa maneira. E assim, quando você chega a Josué 5, você foi de Gênesis 12 até Josué 5. Você tem que pensar nisso. Essa nação tem lidado com cerca de 500 anos de estou indo para a terra prometida. E assim, Deus finalmente os leva até lá. A Bíblia ensina que o rio estava transbordando. Então havia cerca de 1 milha de água. Então, do lado em que eles estavam até o lado para o qual Deus os estava chamando, havia cerca de 1 milha de água e 1 milhão de pessoas precisava atravessá-la. Eu não gostaria de liderar essa congregação. Posso dizer isso para todos nesta sala? E não só isso, esta é uma nova geração. Então eles estão lidando com os millennials, a geração Z, a geração alfa. Quero dizer, é isso que eles estão liderando no contexto disso. E finalmente o que aconteceu foi que eles creram em Deus, confiaram em Deus. Deus os guiou e eles atravessaram o Jordão. Deus foi lá e dividiu aquele Jordão. Eles atravessaram para o outro lado. Pensem nisso por um momento. Eles estão prontos para tomar a primeira cidade depois de 500 anos e estão prestes a conquistar essa primeira cidade de Jericó. Este é um momento enorme, enorme na história dessa nação. Vocês precisam gravar isso na mente. A gente fica irritado quando tem que esperar no McDonald's. Vamos lá, agora, vocês vão mesmo agir como se fossem tão espirituais comigo? Nos incomodamos se a comida rápida não for rápida o bastante. Isso não é comida rápida, certo? Nos irritamos se a garçonete não encher nosso copo d'água a tempo. Essas pessoas esperaram 500 anos. Este é um momento enorme, um grande momento. Eles estão confiando em Deus, acreditando em Deus. Eles atravessaram para o outro lado e eu quero que vocês vejam como foi incrível o impacto de como Deus dividiu o Rio Jordão e os fez atravessar para o outro lado. Quando você chega a Josué, capítulo 5, versículo 1, veja o que diz. Ora, aconteceu que todos os reis dos amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ou seja, o povo que estava na terra prometida, o povo que sabia que os filhos de Israel estavam vindo, quando ouviram isso e souberam como o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que tivessem atravessado. Seus corações se derreteram e já não restou ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Eles pensaram, cara, se Deus pode pegar tanta gente e fazê-los atravessar aquele rio transbordando, se Deus pode fazer isso, estamos com sérios problemas. Quando souberam o que Deus havia feito, já estavam derrotados por dentro. A batalha praticamente já estava ganha. Agora ouçam, eu percebo que este é o povo de Deus entrando na terra de Deus. Deus estava cuidando disso, mas aqui há uma grande lição. A maneira como você pensa sempre influencia a forma como você vive. Sempre influencia a forma como você pensa. Eles já estavam derrotados. Não houve batalha, não houve nada, mas ao verem isso, já estavam presos nessa mentalidade. Também direi, a derrota geralmente entra em suas palavras antes de impactar seu mundo. Só enxergam derrota e estão presos nela. Agora sabemos por que os filhos de Israel não atravessaram da primeira vez. Sentiam-se da mesma forma. Não acham interessante? Percebem o quanto podemos ficar confusos? Alguém pode dizer amém?
Eles chegam ao Jordão, olham para o outro lado e dizem que já estão derrotados, que não podem vencer os gigantes da terra, nem conquistar suas cidades fortificadas. Os filhos de Israel então passam 40 anos no deserto. Por quê? Por causa da forma como enxergavam. Agora isso mudou. O povo do interior olha para aqueles de quem antes tinham medo e diz: não há como conseguirmos fazer isso. Você vê isso? Somos pessoas confusas. Posso dizer isso a vocês? É por isso que precisamos de Deus. Sabedoria, direção, força e orientação em nossa vida. Porque vejam como costumamos enxergar a vida. Agora, isso é o que me surpreende. Isso me impressiona. Aqui estão vocês com esta nação. Vocês atravessaram o Rio Jordão, estão prestes a entrar na terra que Deus lhes prometeu, estão prestes a lutar a primeira batalha. Isso é enorme. Sabem o que Deus faz? Ele os faz esperar. Não acham que isso é uma bênção? Se vocês não estiveram conosco, já vimos que Deus os fez esperar várias vezes. Agora eles atravessam, prontos para tomar a terra, e Deus os faz esperar de novo. Pensaríamos ao ler: esses caras estão derrotados, sabem que podemos vencê-los, vamos atacar. Mas Deus diz: não, quero que esperem. E aqui há uma grande lição. Certifique-se de anotá-la, pois você vai reclamar. Como quando no McDonald's te dizem: por favor, avance. Você vai fazer isso, mas precisa aprender que Deus nunca tem pressa. Você deveria gravar isso na mente. Estamos vendo ao longo deste livro que Deus simplesmente nunca tem pressa. E vou te dar uma grande frase, anote nas suas notas ou pode tirar uma foto. Assim você sempre terá isso à mão no seu celular. Você precisa se lembrar disso. Os atrasos fazem tanto parte do plano de Deus quanto as vitórias. Simplesmente não quero que vocês percam isso. Muitas vezes, quando algo atrasa, ou algo é dificultado, ou não acontece tão rápido quanto você gostaria, você pensa que Deus não está nisso, que Deus não vai fazer. É assim que tendemos a pensar, mas Deus nunca tem pressa. E os atrasos fazem tanto parte do plano dele quanto qualquer vitória, porque o que Deus quer é nos ensinar a confiar nele. Digam amém, assim eu sei que vocês estão ouvindo. É um fim de semana de feriado, está chovendo lá fora, já tenho 2 coisas contra mim, então por favor, prestem atenção, certo? A maneira como você responde aos atrasos de Deus é uma prova da sua maturidade. Cara, você passa a vida reclamando e lamentando que não tem isso, que não conseguiu aquilo, que isso acontece, porque Deus não faz isso ou aquilo. Quando você vive assim, não estou sendo duro, só ensino o que a Bíblia diz. Eu sou Chris, seu amigo. Eu não escrevi este livro, só estou ensinando. Fique comigo. A realidade é que, se você vive assim, a Bíblia diz que você é um crente imaturo, que ainda não se desenvolveu a esse nível. Porque o que Deus quer é que você cresça até o ponto de entender como Ele age e o que Ele faz. E Deus, ao longo de toda a Bíblia, está nos ensinando que uma das coisas que Ele faz é nos permitir esperar. Nunca tenho pressa, eu estou no controle. Você pode confiar em mim. E quando não confiamos nele durante os atrasos da vida, isso revela que é uma prova da nossa maturidade. Esta é uma grande palavra para todos nós. A Bíblia não diz que eles foram para a guerra. Muita gente pensa isso, que eles entraram, cruzaram o Jordão, tomaram Jericó e tudo deu certo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Muitos pensam assim, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, e quero que todos vejam isso, porque já vimos isso várias vezes neste livro. Eles fizeram algumas preparações. Deixem-me dizer por que eles fizeram isso. Deus sempre te prepara para as batalhas da vida. Agora pode ser que você não passe tempo com Deus. Pode ser que você não leia a Bíblia, pode ser que você não ore, pode ser que você não se coloque sob o ensino da palavra de Deus, onde Deus pode fazer você crescer e se desenvolver. E então para você não há preparativos, então você não recebe o que Deus tem para você. Mas você deve saber que o que Deus faz é preparar você para as batalhas. E note que uso a palavra batalhas no plural, porque você não terá apenas uma batalha na vida. Você terá muitas. Na maioria das vezes poderá dizer: aqui estão minhas bênçãos e aqui estão minhas batalhas, porque terá ambas. Estão me acompanhando nisso? Isso foi rápido. Vamos lá, não é? Essa é a realidade da Bíblia. Apenas entenda que Deus faz preparativos. Repito, se você não lê a Bíblia, se não ora, se não se coloca sob o ensino da palavra de Deus, nem se posiciona onde Deus pode falar a sua vida, pode ser que você não se sinta preparado para isso, porque não está passando tempo com Deus, não ouve a voz dele, nem permite que ele te ensine, molde e forme. É assim que você entra em batalhas. Não me importa se você anda com Deus ou não anda com Deus. Alguém ajude o pregador. Você vai passar por batalhas. Não me importa de que lado da vida você anda. Você vai enfrentar batalhas, mas Deus prepara o seu povo para as batalhas. Vamos ao versículo 2. Josué, capítulo 5. Naquele momento, o Senhor disse a Josué: faça facas afiadas. E veja isso. E circuncide novamente pela segunda vez os filhos de Israel. Assim Josué fez facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel na colina de Aralote. E esta é a razão pela qual Josué os circuncidou. Olhe para isso.
Todo o povo que saiu do Egito, que eram homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito. Assim, todas aquelas pessoas que não confiaram em Deus e não entraram na terra prometida na primeira vez, receberam 40 anos no deserto. Todos morreram, porque os filhos de Israel andaram 40 anos no deserto até que a nação, ou seja, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pereceram porque não ouviram a voz do Senhor. Sabe, só quero dizer isso e quero que me escutem com muita atenção. Eu me pergunto quanto do que Deus tinha para nós na vida morreu porque não ouvimos a voz do Senhor. Ou seja, pensem nisso por um momento. Eu me pergunto se Deus tirasse um momento, passasse por cada fileira e assento e chamasse você e a mim pelo nome. Eu me pergunto quanto morreu, quanto não foi alcançado, não foi feito, não aconteceu de verdade. Porque não ouvimos a voz do Senhor. E é isso que torna essa lição aqui tão forte. Diz, porque não ouviram a voz do Senhor, algo morreu. A Bíblia nos ensina que quando você e eu, sinceramente, alguns de vocês sabem qual é o seu fundamento. E eu os amo o suficiente para lhes dizer isso. Para alguns que estão online ou aqui, o fundamento da sua fé é a sua criação, sua herança, mas não a Bíblia e não Cristo, nem o que Deus quer que você faça com a sua vida. É a herança e a criação, a tradição, todas essas coisas que hoje mencionamos na igreja e às quais todos se apegam e acreditam. A realidade é que a Bíblia diz que você não deve se apegar à sua herança nem às suas tradições, mas sim à voz do Senhor. O que Deus diz, o que Deus quer para a minha vida, só pensei em colocar isso aqui. Então agora podemos continuar. Estão prontos? A quem o Senhor jurou que não permitiria ver a terra que o Senhor prometeu a seus pais. Uma terra que mana leite e mel. Isso é o que Deus queria dar a eles, o melhor. Uma terra que mana leite e mel, mas eles não confiaram nem obedeceram. Então é isso que diz. São os filhos que ele levantou em seu lugar. Josué os circuncidou porque estavam incircuncisos, já que não haviam sido circuncidados no caminho. E por sinal, isso é muito importante, obviamente, a circuncisão. Se você já leu o Novo Testamento, deve se perguntar, por que a circuncisão? Você vai aprender isso hoje. Eles não priorizaram o que Deus priorizava. Deus priorizava a circuncisão. Eles não. Eles pensavam, não é tão importante, vamos em frente. De certa forma fizeram como nós, não acho que seja tão importante. Simplesmente não tenho certeza. Eles meio que seguiram esse caminho. Versículo 8. Agora, quando terminaram de circuncidar toda a nação, ficaram no acampamento até se recuperarem. Agora, tempo. Parem por um momento. Todos olhem aqui. Vocês precisam entender isso. Eles estavam se preparando para ir para a batalha. Havia pessoas em uma cidade dispostas a lutar contra eles para impedir que tomassem sua cidade e eles param para se circuncidar, a ponto de ficarem um tempo sem fazer nada, esperando se recuperar antes de se levantar da cama, quanto mais lutar. Agora não sei vocês, mas eu olharia para Deus e diria, que plano maluco, esse é um plano maluco. É como dizer, você vai me deixar fora de combate por 1 ou 2 dias quando eu preciso ir para a guerra. Isso não faz o menor sentido. Aí está a demora. Depois diz o seguinte, e o Senhor disse a Josué, hoje removi a vergonha. Não perca isso. Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Qual era a vergonha do Egito? Eles não ouviam, não acreditavam, não priorizavam a Deus, não confiavam nele, nem o seguiam. E ele diz, eu removi isso. Então não perca isso. Continua e diz, por isso o nome desse lugar é chamado Gilgal até hoje. Ali empilharam as pedras enquanto os filhos de Israel acampavam em Gilgal e celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia. A Páscoa, circuncisão, Páscoa, ao entardecer do 14º dia do mês, nas planícies do deserto de Jericó. Só quero lembrar, caso não estejam familiarizados, que a Bíblia ensina que Josué representa no Antigo Testamento um Cristo do Novo Testamento. Quero que percebam isso. Em outras palavras, o que fazemos aqui em Josué é levá-los ao Novo Testamento. Eu lhes digo, vejam, está escrito que devemos fazer isso. Por quê? Assim como Deus queria dar a terra prometida ao seu povo e filhos, Ele também quer te levar a uma terra prometida. Deus quer te conduzir na sua vida, no casamento, em tudo o que você é e te compõe, sua vida de solteiro, seja o que for. E Ele quer agir na sua vida de uma maneira incrível, onde Ele entrega para a sua vida, para você, através de você, tudo o que Deus tem para você. Assim, quando você coloca sua confiança em Jesus Cristo, você entra para a família de Deus. A Bíblia, inclusive, diz que você se torna um soldado de Jesus Cristo. Essa é a linguagem que a Bíblia usa, que você é trazido como soldado, como guerreiro. Anote 2 Timóteo 2:3 e leia depois. A Bíblia diz que devemos ser bons soldados de Jesus Cristo, suportar dificuldades, avançar, perseverar e receber tudo o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que todos aqui estão em uma batalha. Online, todos estão em uma batalha. Você está em batalha com o mundo. São as tentações que nos cercam para que a gente vá contra o que Deus diz e siga o que o mundo quer. Você está em uma batalha contra a carne.
Essa é a tentação dentro de você. Essa é a tentação. Quando alguém te diz algo e você já tem uma resposta rápida na cabeça. Alguém pode dizer amém? Vamos lá, vocês sabem do que estou falando? Você tem um pensamento, você tem tentações dentro de si contra as quais luta. A Bíblia diz que estamos em guerra contra o diabo, que significa tentador. Então estamos nesta guerra. Temos 3 batalhas em pleno andamento. E a Bíblia diz, quero te dar a vitória sobre as cidades muradas da sua vida. Quero te dar a vitória sobre o mundo. Quero te dar a vitória sobre a tentação. Quero que você entre e receba tudo o que tenho para você, assim como estão prestes a fazer em Jericó. Mas ele diz, há algumas coisas que você precisa saber em preparação se algum dia quiser experimentar tudo o que tenho para você. 3 palavras do capítulo. Prepare-se. 3 coisas que Deus está fazendo. Ele descreve isso? São apenas 3 palavras. O número 1 é isto: preparação, vida. Deus diz que deve haver preparação se você quiser ter vitória. Acabei de ler para você em Josué, capítulo 5, versículos 2 a 10, onde Deus menciona 2 cerimônias importantes. Neste trecho são citadas 2 cerimônias, e Deus faz com que eles reconheçam essas cerimônias antes de entrarem e receberem tudo o que Ele deseja para eles. Uma é a circuncisão. A segunda é a Páscoa. Agora, deixe-me te explicar o que é a circuncisão, porque muita gente lê suas Bíblias e não sabe o que é, mas até mesmo o Novo Testamento fala sobre a circuncisão. Então, a circuncisão nos aponta para esse cortar da carne. Em outras palavras, está dizendo, olha, há esse retirar, esse cortar, essa remoção, isso é algo que precisa acontecer. E era uma imagem do que deve acontecer em nossa vida. Depois havia a Páscoa. A Páscoa aponta para essa festa que Deus queria que os filhos de Israel lembrassem, porque Ele queria que eles se recordassem do que Ele havia feito por eles. Agora, escute, a Páscoa foi celebrada por Jesus. Isso está em toda a sua Bíblia, até mesmo no Novo Testamento. No versículo 2 diz, naquele momento o Senhor disse a Josué, faça facas afiadas. Haverá preparação antes da batalha, haverá preparação antes da vitória. E circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. Depois explica por que eles precisavam dessa circuncisão nos versículos 6 e 7. Lembre-se, os filhos de Israel poderiam ter recebido a terra prometida há 40 anos. Dependia deles. Deus deixa isso claro na Bíblia. Deus já havia dado a terra a eles. Ouçam, até mesmo para a primeira geração, Deus dizia, esta terra que eu lhes dei, esta terra que eu lhes entreguei. E há muitas pessoas neste lugar hoje, e há coisas que Deus quer te dar, que você pode ter se confiar e segui-lo, mas você não as tem porque não tomou posse delas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus ia dar-lhes a terra, mas eles fizeram isso. Enviaram 12 pessoas e essas 12 disseram que não podiam conquistar as cidades muradas. Há gigantes naquela terra. Não podemos fazer isso. Sei que nenhum de vocês já ouviu um cristão dizer que não podemos fazer isso, nem esteve em uma igreja ou em algum lugar onde digam nós não fazemos assim ou não deveríamos fazer assim. Mas é isso que acontece aqui. Eles voltam, entram em consenso, 10 pessoas dizem, não tem jeito. Eu sinto empatia por Josué. Posso dizer isso a vocês? Josué e Caleb disseram, vamos fazer isso. Deus pode fazer. Nós cremos em Deus. Mas 10 pessoas sem fé influenciaram as 2 que tinham fé. É uma loucura. Alguns vão pensar, como é possível? Como é possível que Deus tenha permitido isso? Josué e Caleb creram e mesmo assim não receberam. Aprendemos na Bíblia que os outros não receberam, mas Josué e Caleb finalmente receberam. Se você honra a Deus, adivinha o que acontece? Deus honra você. Se você honra a Deus, Deus honra você. E tudo isso está acontecendo. E o que aconteceu foi que eles deram meia volta, voltaram para o deserto e vagaram por 40 anos. Todos os homens de guerra morreram no deserto. E agora aqui está a nova geração. A Bíblia diz que eles assumem o risco. É uma lição. Não perca isso. Sua vida pode dizer, não, eu não quero. Sua vida pode dizer, sim, eu quero. Esta geração assume o risco. Eles confiam em Deus. Não perca o que estou prestes a te dizer. Eles ouvem a voz dele e entram, estando preparados para fazer o que Deus quer que façam. Então o Senhor diz o seguinte, deixem-me dizer uma coisa para vocês. Eu realmente acredito que na igreja todos pensam que um milagre é um momento maravilhoso. Mas isso é porque não entendem a sua Bíblia. Se pensam assim, é porque a única maneira de receber um milagre é tendo um problema. Todos reclamam dos problemas, mas querem milagres. Não existem milagres sem problemas. Você precisa de um para receber o outro. Vamos lá, é por isso que eu venho à igreja em um fim de semana de feriado. Tem alguém aí comigo? Quer dizer, pense nisso. Nós dizemos a Deus, quero um milagre. Deus diz, tudo bem, eu te envio um problema. Aí dizemos, por que Deus me enviaria um problema? Não posso acreditar que Ele enviou isso. Como Deus poderia me enviar um problema? Mas você precisa de um problema para ter um milagre. O Senhor diz, seja circuncidado. Veja, amamos a ideia do que Deus tem para nós. Mas nós realmente não gostamos do caminho para receber o que Deus tem para nós. Ele diz, quero que você seja circuncidado. Agora mesmo como homem eu digo, Senhor, me ajuda. Parece um pouco louco.
eu não me animaria com esse plano. Posso dizer? Eu diria, esse não é um bom plano. Não gosto do plano. Vamos mudar o plano. A circuncisão era uma cerimônia do Antigo Testamento. Havia uma aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 17. Desde então havia uma marca na carne. É um compromisso. É um compromisso privado. Não é um compromisso público. A circuncisão é privada. No Novo Testamento, você sabe qual símbolo representa o batismo? Já não vemos mais a circuncisão porque Deus nos deu o batismo. A circuncisão era onde se fazia a marca, onde se declarava que eu sou de Deus, que estou separado, que fui apartado. O batismo é a mesma representação. O batismo diz que o homem se submerge na água. Morri para a vida antiga, fui lavado, limpo, ressuscitado para uma nova vida. Eu sou completamente diferente. Há um novo compromisso, um novo foco na minha vida. É isso que é. E aqui era o cortar da carne. É isso que você diz ao se batizar. Ao se batizar, você declara: houve uma morte em mim para a minha carne, para quem eu era, e um ressuscitar para caminhar em uma nova vida. Assim, o batismo é essa imagem. É uma declaração do que Cristo fez por nós. É declarar que coloco minha confiança nele. É uma imagem e eu deixo minha vida antiga. Estou entrando em uma nova vida. E é isso que você está vendo aqui mesmo. Isso era o cortar da carne. Eles passavam por essa cerimônia e era o que Deus exigia deles antes que estivessem prontos para ir à batalha. O que Deus dizia era: vocês devem se separar para mim, devem se comprometer comigo se vão entrar em batalha e obter a vitória. É isso que Deus diz. É necessário compromisso com meus planos, propósitos e caminho. Se vocês vão ter a vitória que eu quero para as suas vidas, essa é a imagem. E de novo, isso parece loucura. As pessoas, quero dizer, pensem nisso. Eles sabem que esta é a terra. Deus está chamando vocês para isso. Deus disse: vou lhes dar a vitória, eu já a providenciei, mas antes que possam recebê-la, vocês precisam se separar novamente, precisam lembrar o que é que conquista a vitória. Sou eu, então circuncidem-se. A demora mostra a prioridade da preparação. Deus dizia aqui: se vocês não estiverem comprometidos comigo, não vão experimentar tudo o que tenho para vocês. Se você não está dedicado a mim, não vai receber o que tenho para você. Essa é a lição aqui. Veja o versículo 8. Quando terminaram de circuncidar toda a nação, permaneceram no acampamento até que se recuperaram. Novamente, não é uma boa estratégia adiar o plano de batalha. Mas vamos olhar para o versículo 9. Pense no que é na circuncisão. Você está cortando a carne? É compromisso com Deus. Eu te ouço e obedeço. Estou fazendo o que você me diz para fazer. Hoje tirei de vocês a vergonha do Egito. Lembre-se, o Egito é uma imagem do pecado na Bíblia. Quando Cristo morreu e você confiou nele, esse é o seu testemunho no batismo. Fui lavado, limpo e separado. A vida antiga foi perdoada. Uma nova começou. Agora eu posso me lançar. Ele diz que a vergonha foi resolvida porque você se comprometeu comigo, com minha palavra e verdade. Alguém mais pensa assim? O problema era que estavam em desobediência a Deus e precisavam se acertar com ele. Ignoraram uma aliança. Ignoraram um mandamento de Deus. Hoje na igreja isso virou arte. Dizer: eu sei o que a Bíblia diz. Mas é isso que acontece aqui. Eu sei que deveríamos ser circuncidados. Eu sei que devemos ser separados. Eu sei que deveria haver uma aliança e um compromisso entre nós e Deus, mas estamos no deserto. Nós passamos por isso e aquilo. Isso aconteceu aqui. E a grande lição é: as vitórias são conquistadas quando se obedece à voz do Senhor. Isso é o que precisamos aprender na vida. A vitória vem ao obedecer à voz do Senhor. Quero te mostrar isso no Novo Testamento, que é o propósito desta série. Deixe-me te mostrar. Em 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4, a Bíblia diz: porque embora andemos na carne, você está na carne. Eu também. E às vezes agimos assim. Posso ouvir um amém? Verdadeiro? Não lutamos segundo a carne. O que isso significa é que sim, estamos na carne como o resto do mundo, mas não agimos nem falamos como eles. Não vivemos como o resto do mundo. Diz isso porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é a nossa sabedoria, nem a nossa força, nem a nossa criatividade, nem nada disso. Não é a nossa liderança. Espero que estejam ouvindo. Não é a nossa liderança, não. Não é da carne. Olhe para isso. Mas sim poderosamente divinas. Vem de Deus para a destruição de fortalezas. É isso que produz. Ele diz que não se alcançam vitórias espirituais com métodos mundanos ou carnais. Você não vence fazendo o que quer, agindo de acordo com seus sentimentos ou emoções. Não é assim que se vencem as batalhas da vida. Muitos dizem: simplesmente não tenho vontade. Bem, então você também não tem vontade de vencer, também não tem vontade de ganhar. Quero dizer, veja, mais uma vez eu só ensino a Bíblia, não sou o autor. Que todos entendam isso. O que está sendo dito é o seguinte: você precisa cortar a carne. O que diríamos? Vamos ser práticos. O que significa cortar a carne? Livre-se da sua ira. Corte e atire isso da sua vida.
Livre-se das suas fofocas. Livre-se do seu... O que você acha? O que você acha? Você sabia? Eu. Depois pegamos uma verdade e a distorcemos até que vire uma meia-verdade. E uma meia-verdade já é muita coisa. Livre-se disso. Não faça isso. Se você tem uma dúvida, se você tem um problema, vá até o seu irmão. Mateus 18. Corte isso. Você se livra de maneiras carnais de agir. Ciúmes, mentiras, egoísmo, orgulho, fofoca, manipulação. Eu poderia continuar. Ele diz que se você vai experimentar a vitória que Deus deseja para a sua vida, não uma vitória pequena, porque você é bom em algumas áreas e não em outras. Não, não, não. Se você vai experimentar uma vitória total, precisa eliminar qualquer coisa que desagrade ou desobedeça a Deus. Cortar isso da sua vida. Quero mostrar para vocês que é isso que ele está dizendo. Ele dizia aos filhos de Israel: pessoal, façam o que fizerem, vocês não foram circuncidados, então não ouviram a minha voz. Precisamos eliminar isso e você precisa me ouvir. A única maneira de avançar é me ouvindo. Ele está dizendo, se você não eliminar isso, vamos ter um problema. Vamos voltar e focar. Veja Romanos 13. Romanos capítulo 13, um dos meus trechos favoritos, versículos 11 a 14. Veja o que diz, faça isto. Se você está aqui hoje pensando no seu casamento ou nas suas finanças, como sou solteiro e quero isso e aquilo, é como, faça isto, sabendo que tempo é este. Já é hora de você despertar do sono, porque agora a salvação está mais perto de nós do que quando cremos. Quero dizer simplesmente, estamos mais próximos da segunda vinda de Cristo do que nunca antes. A noite está quase no fim. O dia está próximo. Portanto, agora veja isto. Deixe de lado as obras das trevas. Você poderia dizer assim, corte as obras das trevas. Corte-as, tire-as da sua vida, corte as obras das trevas, vista-se com a armadura da luz. Não siga o que você pensa, diz ou sente. Mude para aquilo que Deus diz e o que Deus quer para a sua vida. Veja isto. Vamos nos comportar corretamente como durante o dia. O que é correto? Do jeito de Deus, ele dizia, pessoal, escutem, vou dar a vocês a terra, vou dar Jericó e cada outra cidade. Mas a única maneira de chegar lá é fazendo o que eu digo. Deus está estabelecendo prioridades. E o que eu quero fazer se eu não conseguir mais nada na pregação, no ensino ou no ministério, até Jesus me levar, é mostrar a vocês. Muitas das razões pelas quais nossas igrejas não funcionam é porque os seguidores de Cristo não estão agindo nem falando como Deus quer que hajam e falem. Muitas das razões pelas quais nossos relacionamentos não funcionam é porque não ouvimos, não agimos. E veja, a única coisa que eu sei fazer é ensinar a Bíblia. Deus estabeleceu esse tipo de precedente em que ele diz que é uma promessa. Mas há um princípio. É como, isto é o que eu tenho para vocês. Mas há um princípio de que isto é o que vocês devem fazer. Façam isso. Logo, comportemo-nos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e libertinagem, nem em brigas e inveja. Deixem-me dizer por que ele escreve isso. Porque ele diz, olhem ao redor, todos vivem assim. É isso que está dizendo aqui. E isso foi há muito tempo. Versículo 14. Olhem o que diz, mas vistam-se. Vocês sabem o que eles faziam? Eles cortavam a própria carne para dizer, estou morrendo do nosso jeito, morrendo para o que fazemos. Mesmo que seja desafiador e difícil, porque a circuncisão, especialmente em adultos, é desafiadora e difícil, ok? E até um bebê sabe chorar. Vamos mergulhar juntos no texto, tudo bem? Vocês estão acordados esta manhã? Vamos lá, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Olhem isso e não deem provisão para quê? Para a carne, quanto aos seus desejos. Mas então, isso levanta uma pergunta. Bem, como fazemos para cortar a carne? Como eliminamos isso? Hebreus 4:12. A Bíblia é assim, isso é algo constante. A Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Olhem e pensem sobre isso. Cortar a carne, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Observem isso. Mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Isso parece útil na circuncisão. Vamos, o que diz? Penetra até a divisão da alma e do espírito. A luta interna que ocorre dentro de nós. E não há pessoa nesta sala que não saiba disso. Tem a capacidade de entrar ali, cortar, manobrar e realizar procedimentos nas articulações, na medula, sendo capaz de julgar os pensamentos e as intenções do coração. O que está sendo dito é, deixe que a palavra de Deus faça um procedimento em sua vida para cortar o que não precisa estar ali. Permita que o Senhor faça um procedimento em sua vida que elimine o que não deveria estar. Em outras palavras, eu diria assim, não apenas leia a Bíblia, deixe que a Bíblia leia você. Muita gente pensa, já li a Bíblia uma vez. Bem, isso nem sequer é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você deve deixar que a Bíblia leia você. Por exemplo, o que precisa ser ajustado, mudado, eliminado ou incorporado. Aliás, há mais coisas para incorporar do que para eliminar. É simples, elimine o pecado e incorpore tudo isso. É isso que a Bíblia te ensina. E então ouça, se há uma atitude em seu coração que não reflete o Senhor, qualquer coisa que você faça que não reflita o Senhor, Ele diz que você precisa eliminar.
Atitude, conversa, perspectiva, palavras, modo de tratar os outros, até mesmo fofocas. Se não reflete Cristo, elimine. Por isso gosto de chamar de DDD, devoção diária diligente. Não acredito que ler a Bíblia seja suficiente. Também não basta dizer certifiquem-se de ler e orar, nem dizer tentem ouvir. Eu adoro a devoção diária diligente, porque é isso que ela faz de forma diligente e diária. Estou me dedicando a isso. Essa é a imagem da circuncisão. Ou seja, cortar, incorporar, realizar um procedimento em qualquer área da minha vida que precise de um ajuste. Há uma palavra de Deus que entra na sua vida e você a reflete e aplica. Deus te mostra coisas na carne que precisam ser eliminadas. Deus está tentando. É isso que Ele faz. Ele está tentando mostrar isso aos seus soldados. Você percebe o quão grande é essa imagem na Bíblia? Eles se preparam para ir à guerra e conquistar uma terra, uma cidade, e Deus diz que não vamos. Vou realizar um procedimento no seu corpo que vai te deixar de cama e tão fraco que você nem sequer poderá lutar. É assim de importante que eu seja a prioridade na sua vida e a prioridade no seu exército. Essa é uma declaração enorme. E é exatamente isso que está acontecendo. Ele diz, ouçam, vocês ignoraram as coisas mais importantes. Vocês não ouviram a minha voz. Você não fez o que eu te ordenei. Por isso você está na condição em que se encontra saindo de 40 anos de escravidão. Por isso ainda tens a derrota do Egito marcada em ti. Egito, imagem do pecado. Por isso continua marcado na sua vida, relacionamentos, igrejas e tudo mais. Porque você não ouviu a minha voz. E é melhor passar 2 dias em silêncio se recuperando do desastre que você causou do que se lançar em uma guerra que você não vencerá sem mim. Essa é a imagem de Josué, capítulo 5. Amém, pastor? Amém. Às vezes, se você é visitante, eu mesmo preciso dizer amém para mim. Simplesmente me ajuda, porque é verdade e amém significa que isso é verdade. Então eu preciso dizer amém para mim mesmo para que as pessoas saibam que é verdade, certo? A segunda cerimônia é Josué, capítulo 5. Não vamos terminar hoje, então relaxem. Faremos o que pudermos. A segunda cerimônia está em Josué, capítulo 5, versículo 10. Enquanto os filhos de Israel acampavam em Gilgal, celebraram a Páscoa. Espere um momento. A Páscoa é uma representação enorme, enorme na sua Bíblia. Vou te explicar isso em um instante. Eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam se lembrando do que Deus havia feito por eles. Eles não estavam se lembrando de tudo o que Deus havia providenciado para eles no deserto. Enquanto os filhos de Israel acampavam em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14º dia nas planícies de Jericó. Agora pensem nisso. Êxodo capítulo 12. É lá que você pode encontrar sobre a Páscoa em Êxodo 12. A cerimônia da Páscoa lembrava o que Deus fez ao libertá-los. Vocês vão se lembrar que foi a praga dos primogênitos. A Bíblia diz que o faraó não queria ouvir nem responder a Deus. Então Deus enviou a praga dos primogênitos, mas foi para os israelitas. Ele foi ao seu povo e disse, aqui está o acordo, pessoal. Vocês devem sacrificar um cordeiro perfeito e pegar um ramo de hisopo. Era apenas um ramo de hisopo. Vocês têm que mergulhá-lo nesse sangue e colocá-lo no batente da porta de vocês. Quando o anjo da morte, o anjo do juízo passar por cima, se o sangue tiver sido aplicado no batente da sua porta, todos dentro daquela casa estarão seguros. Era uma imagem da segurança em Jesus Cristo, de que você e eu estamos sob o juízo do pecado. Todos nós pecamos e não alcançamos o padrão de Deus. Mas Cristo veio, tomou a ira, a pena, o castigo pelos seus pecados e pelos meus, derramando o seu sangue. Todos nós que entramos em Jesus, todos que confiam nele, ouça-me, o anjo do juízo passa por cima de nós, porque o juízo caiu sobre ele. Assim, nunca recai sobre nós. E a liberdade do pecado é encontrada graças a Jesus Cristo. Isso era uma imagem da Páscoa. Foi isso que Deus fez na Páscoa. Estão ouvindo os seguidores de Cristo? Eles nem sequer a tinham celebrado, nem sequer a tinham lembrado. Simplesmente fizeram o que queriam e seguiram seu caminho, deixando de lado as coisas principais. Acabaram nessa condição, nesse lugar. Assim, há uma imagem de segurança e vitória que se encontra em Deus. Veja, o mesmo vale para você e para mim, porque encontramos isso em Jesus Cristo. Enquanto os filhos de Israel se preparam para conquistar a terra prometida, Deus diz, não perca isso. Ao avançar na vida e entrar no que tenho para você, lembre-se de onde vem a vitória. Lembre-se de que você saiu do Egito não por você. Você saiu do Egito por minha causa. A razão pela qual você encontrou segurança não foi por você. Você tem segurança por minha causa. E é isso que Cristo nos lembra. Deus queria que eles se lembrassem. Veja, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia nos ensina que ele venceu a guerra. Ou seja, a batalha acabou, a guerra está vencida. Ouça, Deus não está confuso sobre o que você deve fazer com a sua vida. Deus não está confuso sobre a atitude que você deve tomar em qualquer circunstância ou situação. Deus não está confuso sobre a perspectiva que você deve ter na vida. Vocês estão me ouvindo?
Isso é um desafio. Às vezes as pessoas dizem, pastor, hoje o senhor pisou no meu calo. Eu lido com isso a semana toda, enquanto vocês só enfrentam por 45 minutos. Mas agora pense por um momento. Não quero que vocês percam isso. Quero que vocês se concentrem nisso. A batalha já está vencida. Deus sabe o que quer fazer com a sua vida. Ele sabe a direção que a sua vida deve tomar. Deus não está lá em cima no céu se perguntando qual é o meu plano e propósito para a vida dele. Como quero que eles respondam nesta circunstância, nesta situação. Deus colocou tudo à sua disposição. Colocou tudo à minha disposição. Então, aqui está a questão. Quando Jesus disse na cruz, naquele dia, está consumado, ele quis dizer que o preço foi pago e que a vitória já estava conquistada. Portanto, não lutamos pela vitória, mas a partir da vitória. Podemos perguntar, como isso é possível, pastor? O que significa? Eu não luto pela vitória, mas a partir da vitória. Bem, obrigado pela pergunta. Isso me ajuda a passar para o próximo ponto. É isso que significa. Eu te digo, veja, isso é libertador se conseguirmos entender. Deus já providenciou a sabedoria. Deus já providenciou o poder. Deus já providenciou a visão e os recursos para tudo o que Ele deseja para a sua vida, seu casamento, sua vida de solteiro, seu dinheiro, tudo o que acontece na sua vida. Agora eu posso comprovar isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Veja o que a Bíblia diz. Visto que Ele, falando do poder divino de Deus, nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Já foi providenciado. Os recursos foram dados através do verdadeiro conhecimento daquele que nos chamou para ser, chamando-nos por sua própria glória. O seguinte, em outras palavras, está nele, Ele dirigindo e guiando, sendo a prioridade. Circuncisão, cortar a Páscoa. Isso vem de Deus. Foco onde deve estar. Por meio dessas coisas, Ele nos deu suas preciosas e magníficas promessas para que por elas, aquilo que Deus nos ensinou em sua palavra e nos deu como seguidores de Cristo, vocês se tornem participantes da natureza divina, tudo o que Deus tem para vocês. Tendo escapado da corrupção no mundo pela concupiscência, tendo vencido as batalhas que enfrentamos, agora, aqui está a questão. Isso foi o que Deus fez. Quando Cristo morreu na cruz e nos trouxe para a sua família, Ele fez com que agora sejamos seus filhos. Quando meus filhos estavam crescendo, deixa eu te contar o que eu fazia. Eu pagava por tudo. Posso ouvir um amém? Quando meus filhos estavam crescendo, eu pagava por tudo porque eles eram meus filhos, eram minha responsabilidade. Deus os confiou a mim, até que pudessem conseguir um emprego, quando pudessem, que conseguissem. Só estou dizendo, mas de qualquer forma, me ajudem, certo? Mas antes que pudessem conseguir um emprego, eles eram minha responsabilidade. Eu cuidei deles. Era meu dever como pai. A Bíblia chega a dizer que se um pai terreno pode dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial lhe dará tudo aquilo de que você realmente precisa na vida. Este é um grande ensinamento na vida cristã. Sabe qual é a lição aqui? Olhe só. Deus diz, eu te dei, mas quero que você vá para 2 Pedro 1, 5, porque isso era 2 Pedro 1, 3 e 4. Agora vá para o versículo 5 e veja o que diz. E eu vou ler apenas a primeira parte. Por essa mesma razão, estão me ouvindo? Alguém diga amém para eu saber que estão ouvindo. Porque lhes dei todas essas promessas, porque posso guiar a vida de vocês em cada área por causa disso. Vejam, façam todo o possível para acrescentar a sua fé. Então ele enumera uma lista. Não tenho tempo para ensinar a lista. Eu ia dar a vocês 3 palavras. Vou dar uma só. O que acham? Muito bem. Então vamos lá. Mas só quero que vejam isso. Diz que há uma responsabilidade da parte de Deus. Ele já cuidou disso. Não lutamos pela vitória. Lutamos a partir da vitória. Jesus Cristo já conquistou a vitória. Tudo o que você precisa já foi colocado à sua disposição. Agora, aqui está a responsabilidade. Você precisa se aprofundar e extrair tudo o que Deus colocou ao seu alcance. E aqui está uma forma de dizermos isso. Se você quiser relacionar com Josué 5, não perca isso de vista. Não ignore as coisas primordiais. Faça com que sua vida persiga as prioridades corretas. É isso que a Bíblia nos diria exatamente aqui. E então diríamos, bom, o que é isso? Bem, obrigado novamente por perguntar, porque quero te dar rapidamente algumas prioridades que você deve buscar. A número 1 é esta, e tudo isso é bíblico. Busque a Deus, não o pecado. Vou ser honesto, se invertermos, poderíamos dizer isto. Alguns de vocês buscam o pecado, não a Deus. Vocês fazem isso no computador todos os dias. Você persegue o pecado em vez de buscar a Deus. Alguns de vocês estão em relacionamentos de paquera, talvez online, talvez aqui no prédio, 2 cultos, muita gente. Sei que haverá alguém assim quando terminarmos hoje. E assim alguns de vocês perseguem o pecado. Alguns de vocês fofocam. Alguns de vocês dizem, eu nunca teria um caso, nunca. Mas você pega o caráter de alguém em suas próprias mãos, em vez de ir diretamente até essa pessoa e fala sobre isso. E você coloca seu julgamento e perspectiva, mesmo nunca tendo vivido no mundo dela, nem experimentado o que ela passou, nem precisado liderar como ela.
você impõe julgamento a partir da sua perspectiva, não da de Deus. Aliás, a Bíblia fala tanto da fofoca quanto daqueles pecados graves que achamos que são realmente ruins. A inveja. Você sabe por que Deus odeia a inveja? Porque é falta de confiança. Porque o que você está dizendo é: tenho inveja da sua vida porque não tenho o que você tem. Não confio que Deus vai prover para a minha vida aquilo que Ele quer para mim. Escute, tudo o que Deus tem para você, se você andar com Ele e ouvi-lo, você terá. E alguém perguntou: e Josué e Calebe? Eles conseguiram. 10 pessoas lhes roubaram 40 anos. E mesmo assim, Deus proveu para eles, enquanto os outros ficaram sem nada. Então, quando você honra a Deus, Deus te honrará. Há muitas lições aqui, mas o que fazemos é ter assistência. Sejamos honestos entre nós, é a única maneira de alcançar a vitória. Alguém precisa pregar sobre isso porque dizem: não fale sobre o pecado. O seu problema é o pecado. Se ninguém falar sobre o seu problema, você nunca vai superá-lo. Alguém precisa falar sobre o seu problema para te ajudar. Mas você não vai ao médico e diz: olha, não quero que... Já te aviso, não importa o quão grave seja, não ouse me dizer que é grave. Ninguém faz isso com um médico. Ninguém vai ao médico e diz: o doutor pode fazer essa cirurgia e salvar minha vida, mas eu não quero saber o que eu tenho. Não ouse me dizer que está ruim. Me ajude em nome de Jesus. Eu contei a vocês quão mal estamos desde o início. Alguns de vocês se levantam todos os dias e correm atrás do pecado e depois se perguntam por que a vida de vocês termina onde termina. Não. Circuncisão, Páscoa, prioridade. Busque a Deus, não o pecado. E é impossível, me escutem, viver corretamente enquanto nossa perspectiva de vida estiver errada. Então eu devo buscar a Deus. Número 2, ame a Deus, não a este mundo. E eu tenho a escritura aqui para você. Eu poderia te dar várias. Ame a Deus, não ao mundo. Vamos pausar no noroeste do Arkansas por um momento. Deixe-me dizer uma coisa. Qual é o objeto dos seus afetos? O objeto dos seus afetos são carros, casas, dinheiro, viagens, aposentadoria e buscas que nunca param nem por um minuto e dizer: espere um momento, o que Deus quer que eu faça com esse recurso? O que Deus quer que eu faça com essa quantidade de tempo? O que Deus quer que eu faça com essa perspectiva, atitude, sabedoria, entendimento e provisões que Ele me deu? Se não tomarmos cuidado, alguns amam mais a igreja, o prédio ou a instituição do que a igreja, o grupo de crentes. Amam mais uma forma de fazer igreja do que ao Criador da igreja. Pensem nisso por um momento. Podemos nos apaixonar por nossas tradições e atividades e achar que estamos amando a Deus, mas perder completamente o objetivo. Vamos aprofundar nisso na próxima semana, porque isso realmente se manifesta de maneira importante nesta passagem. Então eu só diria a vocês, o que é que vocês realmente estão buscando? As pessoas que amam a Deus farão o que Ele quer. Elas se preocuparão com a missão dEle, com a vontade dEle, em cumprir o chamado dEle, não com o que elas querem, não com o que pensam, não com o que sentem, nem com o que desejam. Elas sacrificarão tudo isso. Tudo isso para dizer o que é melhor para o reino de Deus. Número 3, obedeça a Deus, não aos nossos sentimentos, nem aos nossos desejos, nem às pessoas. Obedecerão a Deus. Colocarão Deus como prioridade. Gente, eu só preciso dizer isso. Prometo que vocês podem ler qualquer outro livro militar escrito por qualquer nação ou homem desde o início dos tempos. E ninguém diz, bem antes da batalha, façam a circuncisão. Ninguém faz isso. Isso é uma loucura. Isso não faz o menor sentido. Mas Deus estava dizendo: é mais importante que você seja forte em mim do que forte na sua carne. Essa é uma boa palavra. Bem aí. É mais importante que você seja forte em mim do que realmente forte na sua carne. Número 4. Sirva a Deus, não a si mesmo. Isso significa que nos rendemos completamente, sem reservas, completamente sem reservas. Vocês sabem o que eles estavam fazendo? Escutem-me muito bem. Ei, pessoal, vamos parar um pouco. Vamos tirar um momento. Circuncidem-se. Não é confortável, não é o plano que você teria, não é o que você quer fazer neste momento da sua vida. Mas faça qualquer ajuste necessário, seja qual for, antes de entrar e tomar o que eu tenho para você, Jericó. Ei, pessoal, vamos celebrar a Páscoa. Vocês se esqueceram de quem se trata isso. Esqueceram o propósito, as coisas fundamentais. Vocês precisam voltar e lembrar que isso não é sobre vocês, mas sobre mim. Não se trata do que vocês vão fazer. Trata-se do que eu vou fazer e de vocês confiarem em mim. E então eu lhes daria este ponto. Número 5. Adore a Deus, não o conforto. Essa é uma palavra que precisa ser dita no noroeste do Arkansas. Se não tomarmos cuidado, amigos, podemos viver confortavelmente em nossos trabalhos, casas, dirigir nossos carros e ir às nossas igrejas. Confortavelmente falar sobre como somos seguidores de Cristo e não estarmos comprometidos com a missão que Deus nos deu. E eu vou dizer a vocês qual é o nível mais profundo de adoração. O nível mais profundo de adoração é louvar a Deus apesar da dor, confiar em Deus
durante uma provação, simplesmente entregar sua vida enquanto você está sofrendo. Não é como você quer, você vê? Perdemos isso. Às vezes lemos a Bíblia, eles foram circuncidados. Nós perdemos o sofrimento, e quando eles finalmente se curaram, nós perdemos isso. Adorar a Deus quando preciso abrir mão do que quero e ajustar o que penso. E eu digo a vocês, nunca vamos alcançar um mundo perdido e moribundo brincando de ser igreja e achando que Cristo é sobre como você se veste e para onde você vai no domingo. Isso, aliás, é uma religião falsa. Isso é uma religião falsa. É isso que é. E é isso que Deus está ensinando a vocês bem aqui. É isso que Deus está ensinando a vocês bem aqui. Que verdadeiramente me seguir é estar disposto a ajustar sua vida às minhas prioridades. Não há outra maneira de interpretar Josué capítulo 5. Não há outra maneira de interpretar Josué capítulo 5. Não há outra maneira de interpretar Josué capítulo 5 além dessa. Se você realmente quer a vitória, vai ter que se ajustar. Você vai ter que priorizar exatamente aquilo que eu priorizo. De verdade. Para se tornar quem eu quero que você seja. Sabe, uma ótima maneira de dizer isso é a seguinte. Provavelmente, de certa forma, você vai ter que abrir mão de algo para poder ter capacidade de receber aquilo que Deus tem para você. Você vai ter que soltar alguma coisa, deixar algo para trás para poder pegar alguma coisa, algo que Deus tem para você. Essa é a vida de seguir a Cristo bem aí, exatamente aí. Isso é o cristianismo, bem aí. Não entre nessa batalha sem mim. Não lute sem as prioridades corretas, porque você vai perder. Você vai perder todas as vezes. Eu preciso ser a prioridade. Na próxima semana, vamos continuar com o restante deste capítulo. E é incrível como Deus enfatiza a lição. Josué, deixe de lado sua forma de pensar e adote a minha forma de pensar. Deixe de lado sua forma de planejar para adotar a minha forma de planejar. É exatamente isso que Deus está fazendo. Incline seu rosto, feche seus olhos. Só quero dizer isso. Depois vamos orar e encerrar o culto de hoje. Mas este capítulo é um chamado ao compromisso. Este capítulo é um chamado à rendição e ao caminho de Deus. E ouçam, isso é o que quero que saibam, todos com os olhos fechados. Ouçam, porque essa é a pergunta desta manhã e vamos orar. Não se distraia com ninguém ao seu redor, nem com nada do tipo. Josué respondeu. E você? Você já respondeu? E você? Você está realmente lutando as batalhas ao seu redor? Ou está deixando que Cristo vença a guerra dentro de você? É exatamente isso que significa. Circuncide-se, celebre a Páscoa, entregue o que você tem, receba o que eu tenho para você. Se você está aqui nesta manhã e nunca fez isso com Jesus Cristo, fomos tão claros com o Evangelho. A Páscoa é uma imagem tão bonita do Evangelho, a circuncisão. Por que isso aparece no Novo Testamento? Por que essas coisas sequer aparecem? É uma imagem linda do Evangelho que Deus corta o pecado, corta a carne, dá vida em Cristo e te concede uma nova vida, uma nova direção. Ele marca a sua vida. Se você nunca fez isso, talvez esteja aqui nesta manhã e sinta que Deus está te dizendo para confiar sua vida a Ele. Você precisa se render a mim. Se esse é você e está aqui nesta manhã e Deus está falando isso ao seu coração e você sente que Deus está repetindo isso para você, onde quer que esteja, Deus diz, você precisa colocar sua confiança em mim e entregar sua vida a mim. Você teria uma conversa com Deus? Só quero que você entenda do que se trata. Quando cheguei à fé em Cristo, tenho compartilhado isso muito ultimamente. Foi isso que eu orei, de verdade. Essa foi minha oração. Deus, eu estraguei minha vida. Eu sabia dos pecados que persegui e do desastre que causei. Apenas disse, Deus, eu estraguei minha vida e os dias que restam são teus. É só minha maneira de dizer, Deus, confio em ti para perdão, graça e nova vida. E eu era um novo crente em Cristo. Eu não sabia muito, mas sabia que não queria mais ter o controle da minha vida. Eu queria que Ele a tivesse. Então não se trata de uma oração especial. Não existe uma oração escrita na Bíblia. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse isso. Ele disse que todo aquele que crer nele, e crer é confiar, apoiar-se no que Ele fez por você, não perecerá, mas terá a vida eterna. Se esse é você neste momento, você pode dizer a Deus, Deus, eu sei que sou um pecador e te peço perdão. E creio que Cristo pagou para que eu pudesse receber esse perdão. E quero confiar meus dias a Ele. Pode ser tão simples assim? Deus, sou um pecador e te peço perdão. Creio que Cristo abriu o caminho para que meus pecados sejam perdoados. E agora só quero que Cristo comece a guiar a minha vida.